Não lembro se eu contei pra vocês já, mas eu fui uma fotógrafa insegura por bastante tempo. E eu preciso te falar que isso não é normal. Sentir um pouco de medo antes do ensaio, do trabalho que você tem agendado, isso é normal. Mas sentir insegurança durante o trabalho, em todos os trabalhos, não é normal. Então, significa que você precisa mudar alguma coisa ou aprender algo mais. Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você sabe que essa sua insegurança está no fato, talvez, ter que aprender um pouco melhor ou reforçar, deixar de forma mais automática as partes básicas da câmera, que são o tripé, ISO, diafragma e o obturador. Não tenha vergonha em reconhecer que você ainda não aprendeu, não tem problema. O importante é que você perceba isso, perceba que essa insegurança não é normal e você queira melhorar esse aspecto para que você sinta segurança e possa ter liberdade criativa e construir trabalhos criativamente. Essa insegurança não deixa com que você relaxe a criatividade, as fotos diferentes, as fotos únicas e originais, as fotos que têm a tua identidade, elas são produzidas quando você está no modo relaxado, quando você está testando, quando você sabe que você tem o controle da situação. Então, você vai chegar em um determinado resultado porque você quis chegar naquele resultado. Então, é por isso que essa parte básica da câmera é muito importante que você aprenda. Quando você realmente aprender esse básico desse tripé, você vai se libertar criativamente. E, assim, isso não tem preço, isso vai fazer com que você ame muito mais a fotografia. Se você gosta, já é fotógrafo, trabalha com isso, pode ser até que você já trabalhe com isso, com a fotografia há muito tempo, assim sinta essa insegurança. Quando você aprender isso, você vai se libertar e você vai ter muito mais amor, muito mais alegria em fotografar. Foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Quero que você aprenda isso, se liberte disso. Aprenda a utilizar ali essas configurações básicas para que você consiga tirar o melhor da sua câmera, do seu equipamento e também da sua identidade, né? Da sua criatividade. Depois que você aprender, você nunca mais vai confundir os números ali, qual que é maior, qual que é menor, o que você usa, não vai mais ter foto preta nem branca estourada. Por isso, assista esse vídeo quantas vezes for preciso, mas não saia daqui sem aprender o básico. Assista, volta, pausa, anota, que você vai conseguir enfrentar essa barreira aí que te impede de ser mesmo quem você é na fotografia. Usar o modo automático da câmera não é uma vergonha, não é errado para você se isso te faz se sentir melhor, te faz se sentir mais seguro. O que é errado é você usar o modo automático como uma muleta para que você não aprenda a utilizar o modo manual. Então, saiba muito bem usar o modo manual, que até o automático vai ficar melhor para você. Tudo que eu vou falar aqui é de forma didática, tá? Para facilitar o teu entendimento e nada é uma verdade absoluta. Então, para começar o nosso vídeo, a nossa aula aqui hoje, sempre lembre de comparar a câmera com o nosso olho. Por que comparar a câmera com o olho? Você talvez já tenha ouvido isso antes, mas imagine o seu olho, tá? Esquece a câmera, imagine seu olho. Tudo que eu vou falar aqui, você vai fazer pro teu olho, vai ilustrar no olho e vai ficar muito mais fácil de você entender, você não vai mais esquecer. Vamos começar então falando do ISO. Ele nada mais seria, né, do que a córnea do olho. Que a córnea do olho é aquela parede lá no fundo, onde se forma a imagem. Aqui a gente tá fazendo um comparativo, né? Você já vai entender, já vai ficar mais... Calma aí. O ISO é o controlador ou o recuperador da luz que entra dentro da câmera. Quanto mais luz tem no ambiente, menos você precisa do ISO. Quanto menos luz no ambiente, mais você precisa do ISO. Exemplificando aqui em números, se você está, por exemplo, à luz do dia, você vai utilizar um ISO bem mais baixo, porque você precisa menos do ISO. Se você estiver num ambiente escuro, num evento à noite, você vai precisar usar um ISO alto. Você vai precisar usar um ISO bem alto se você não tiver a luz artificial, uma luz de apoio ali, como um flash, por exemplo, né? Uma tocha, qualquer coisa assim. Vamos imaginar, então, que o ISO é tipo o teu socorro, teu SOS. É onde você vai recorrer quando você estiver com pouquíssima luz ou precisando de luz, tá com falta de luz, você vai recorrer ao ISO. Muita luz, ISO quase desnecessário. Pouca luz, ISO alto. E com o ISO alto, você aumenta a sensibilidade da câmera à luz.
É como se você dissesse assim para a câmera: olha, aqui nesse ambiente tem pouquíssima luz, então eu preciso que você me dê uma ajuda, né? Preciso de um socorro aqui. Aí você vai lá e você vai configurar o ISO, colocar ele mais alto para compensar a falta de luz. Mas é claro que tudo que é artificial tem um preço. Então aqui é importante você se atentar que sempre quando você estiver num ambiente bem escuro e precisar de um ISO alto, você vai interferir muito na qualidade das fotos. Ou seja, quanto mais alto o ISO que você usar, quanto maior for essa correção artificial que a câmera fizer, mais você perde qualidade, né? A correção ela é artificial, então ela tira a qualidade da foto. Em outras palavras, mais visível vai ficar o pixel da foto. Pixel são aqueles pontinhos que formam a imagem. Então, se você precisa de muita ajuda da câmera, ela vai dar um jeito de esticar aqueles pontinhos ali, vai ficar bastante visível aqueles pontinhos na foto. Como você tá vendo aí na imagem, é uma interferência bem complicada de corrigir na edição depois. Mesmo que você esteja fotografando no formato cru, né, formato RAW, esses pontinhos interferem às vezes nos detalhes da foto, né, na nitidez. Então, é preciso tomar bastante cuidado quando você for utilizar. Mas o ISO não é o seu vilão. Você consegue usar ele também como forma artística, né? Como forma de característica e dar textura para sua foto. Olha só, que a gente já começa a entrar na parte artística da imagem. Sabe aquelas fotos do Sebastião Salgado? Você já deve ter ouvido falar, né? Que esse é um fotógrafo bem famoso. Você já percebeu que as fotos dele têm aqueles pontinhos? Ela tem tipo uma textura, assim? Parece que é uma foto que, se você passar a mão, ela é áspera. Essa característica da imagem, ele cria com o ISO alto. Então, ou seja, né? Você já sabe agora como ele faz. Ele usa o ISO da câmera lá em cima, independente se tem pouca luz no ambiente ou muita luz no ambiente. Ele deixa o ISO alto porque essa é uma característica das fotografias dele. Uma característica artística, né? Vou colocar aqui para vocês algumas imagens de algumas fotografias do Sebastião Salgado que são muito famosas, e aí você consegue ver aí o pixel, é bem granuladinho, né, que parece uma foto até meio vintage, assim, e com o preto e branco ainda fica mais bonito ainda. Mas também agora eu vou deixar aqui para você outra imagem que compara, né, uma mesma fotografia, o mesmo lugar, mesma condição de luz, com o ISO baixo e uma com o ISO bem alto, para você ver a diferença, porque é só comparando ali que a gente vai ver, né? Então, olha, um lado esquerdo da foto tem ISO 100 e o lado direito da foto tá com ISO 3200. Ó, você já pode ver que dá bastante diferença na qualidade, né? Então, quanto mais luz externa, mais qualidade na foto. Porque fotografia é escrever com a luz, né? Tenha ficado claro, então, essa parte do ISO. Se não ficou, volta lá no começo da explicação para você entender muito bem o que é o ISO. Vamos falar agora da velocidade do obturador. Então, o obturador, imagine que ele é o tempo em que você fica com o olho aberto. Vamos dizer que você está olhando uma cena, quanto tempo você fica com o olho aberto para poder visualizar aquela cena. Então, podemos dizer que a velocidade do obturador é esse tempo que você permanece com o olho aberto. O obturador na câmera é aquele botão que a gente aperta. Quando você aperta ali, ele faz um barulhinho. Cada câmera tem um barulho diferente, mas você vai ver que você aperta e ele demora um tempinho para ele clicar. E isso vai depender das configurações que você colocou. Então, assim, ó, pelo obturador é onde a gente vai dizer para a câmera em quantas partes você quer dividir o segundo. Então, ela conta por segundos. Então, você vai falar assim, olha, eu quero que você divida o segundo em 1000. Então, o obturador, a configuração, em números vai ficar 1/1000. Ou, se você quiser, por exemplo, captar uma gota d'água caindo, pegar ela congelada no ar, você pode dizer para a câmera que você quer dividir o segundo em 32.000, 40.000. Ele vai pegar 1 segundo dividido por 40.000 avos, né? Então, é na configuração da velocidade do obturador que você vai conseguir congelar esses pequenos instantes. Então, situações em movimento é pela velocidade do obturador que você consegue controlar. Pessoas se movimentando, dançando, correndo, uma criança correndo, pulando, ou até assim o fluxo da água, por exemplo, né, um rio, uma cachoeira, a velocidade do obturador você consegue ali congelar cada um desses instantes, porque eles são mais rápidos, né, a imagem que você capturar é muito mais rápida que 1 segundo. É por isso que se chama velocidade do obturador. Então, o que você está dizendo para a câmera? Qual a velocidade da foto que você quer? Uma foto muito mais rápida ou uma foto mais lenta? Então, para você aprender de vez aqui, lembra? Quanto mais
partes você quiser dividir o segundo, quanto mais rápida você quiser que seja a foto, maior é o número que você vai dividir o 1. Então, 1 sobre 5.000, 1 sobre 10.000. Então, vamos lá. Quanto menor o tempo de captura, quanto mais rápida for a foto, menos luz vai entrar na câmera. Quanto maior for o tempo de captura, então 1 segundo dividido por 2, por 10, números menores, mais luz entra na câmera. Agora eu vou deixar uma imagem aqui pra você, que é muito legal, ó. Observa essa foto. O que ela tá mostrando pra você? Que quando uma foto sai tremida, por exemplo, uma criança ou um cachorro, quando você vai fotografar cachorro, que é difícil, né? Por que é difícil? A gente normalmente tá com o celular você não tem o controle da velocidade do obturador. O controle da velocidade ali, né, da foto, do clique. Então, essa configuração aí que vai controlar se a foto vai sair tremida ou não. Então, como você pode ver aí na imagem, você precisa dividir o segundo em mais partes, quando você quer gelar a imagem. Se é algo que está se movimentando muito, você precisa dividir em mais partes. Se não, se é algo que está parado, você pode fazer uma foto de 1 segundo que já a foto vai ficar boa. Entendido isso, de novo, se você não entendeu, volta, pausa o vídeo, volta lá, arrasta aí o negocinho aí embaixo e assista novamente. Mas eu tô explicando para você de forma separada cada uma das partes e de uma forma mais ilustrada, assim, para que você entenda que cada uma das partes são independentes. Quando você tá usando elas, você tem que configurar essas 3 partes de uma forma que você vai alcançar o resultado mais pensado, né? Você vai pensar em cada uma delas de forma separada e juntas, que você vai aprender a fazer com o uso, com o treino. Sem treino você não consegue, só na teoria não dá. Então, você vai conseguir mesclar essas 3 partes, mas pense nelas de forma individual. Assim você vai conseguir aprender cada uma delas e saber o que você está fazendo. E agora nós vamos para a última parte da câmera, a última parte do tripé, o último pé do tripé, que é o diafragma. O diafragma é a parte da câmera que mais se parece com o nosso olho. O diafragma faz o trabalho da pupila. Essa parte do diafragma pode parecer difícil, pode parecer a parte mais complicada aqui dessa aula, mas eu vou te provar que não é. O diafragma, ele depende da lente. Então, não sei se ficou claro aqui pra você, o ISO e a velocidade do obturador estão na câmera, no corpo só que o diafragma está na lente. Se você observar, pegar uma lente, vou até mostrar pra vocês. Peguei uma lente aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra enxergar aí na câmera, mas eu vou tentar aproximar o máximo que der. Que você veja que a lente, ela tem... Por que ela faz o trabalho da pupila? Percebeu quando você vai num ambiente escuro, a pupila dilata? Então, a lente, ela tem umas espátulas ali dentro que é até meio difícil de enxergar, mas vê se dá pra enxergar aqui. Ó, você pode ver que tem umas espátulas lá dentro, conforme eu mexo, elas vão se mexendo. Elas abrem e fecham. E esse é o trabalho da pupila, né? Então, quando você vai num ambiente mais escuro, ela se abre para que entre mais luz e você enxergue melhor. Se você vai num ambiente mais claro, ela se fecha para proteger, né, dentro do olho. E você não precisa que ela esteja aberta. Aqui eu vou até colocar a imagem de um olho aí, para vocês verem que essa parte preta, né, se você já deve ter observado, ela se dilata quando você entra num ambiente mais escuro. E no ambiente claro ela se fecha. É legal observar nos gatos, né? Então, essa abertura da lente é a que traz para a fotografia aquele efeito bonito de desfoque no fundo. O nosso olho também traz isso, mas a gente tem dificuldade de perceber. Você pode fazer o teste aqui, se quiser pausar o vídeo e fazer, olha para um ponto fixo, para uma paisagem e aperta seus olhos, vai fechando um pouquinho assim que você vai ver. Depois abre. Você vai ver que quando você foca em um ponto, o que está em volta fica desfocado, assim como nas lentes. É por isso que a gente gosta mais desse tipo de fotografia, né? Que no celular é o porta-retrato, né? Retrato, que desfoca o fundo e foca no assunto, porque se parece mais com o nosso olho, é mais natural. Então, né, essa abertura da lente, ela vai controlar a quantidade de luz que vai entrar pela lente dentro da câmera. Então, coisa aberta a pupila,
mais luz ela precisa, mais luz está entrando. Quanto mais fechada, menos luz, não é? E a lente é a mesma coisa. Quanto mais aberto o diafragma, mais luz. Quanto mais fechado, menos luz. Então, para você nunca mais se esquecer, o diafragma é o que vai controlar a nitidez da fotografia, assim como no nosso olho, a nitidez da imagem. E é a lente que tem a tecnologia de aproveitar essa luz que vem de fora e causar efeitos na fotografia, esses efeitos artísticos que imitam o nosso olho, a imagem que a gente vê com os olhos. Então, enquanto o ISO é o controlador de sensibilidade de luz da câmera e a velocidade do obturador é o controlador de velocidade de captura da câmera, o diafragma é o que controla a entrada de luz da lente. É por isso agora, você já sabe, que existem lentes de milhares de reais e lentes de centenas de reais. Quanto mais poderosa for a lente em receber a luz de fora, quanto mais tecnologia ela tiver e mais bonita ela for a imagem que ela criar, mais cara vai ser a lente. As lentes com menores aberturas, 1.4, por exemplo, elas são o dobro do preço de lentes mais básicas, que abrem, por exemplo, até 2.8. Essa que eu tô gravando pra vocês, por exemplo, é 2.8. As lentes do kit, por exemplo, que são as mais básicas, né? Porque tem gente que fala, não gosta, né? Reclama, fala mal das lentes do kit que vem na câmera. Porque essas têm a abertura ruim, vamos dizer assim. Ela é 4.5, ela não abre tanto. Vou deixar uma imagem aqui pra você então, aí, ó, na tela, para vocês se familiarizando com esses números. O diafragma maior é a abertura mais fechada. O diafragma menor é a mais aberta. E agora eu vou deixar uma outra imagem aqui para você ver a comparação entre os tipos de diafragma, né? O mais fechado, o mais aberto, o número maior ao número menor, para você ver o que acontece na imagem. Como você pode ver aí, quanto mais fechado, né, o número maior, mais nítida vai ficar a tua foto. E quanto mais aberto, o número menor, o fundo vai ficar mais desfocado. Ela perde muito a nitidez, né? O ponto de foco fica menor, o ponto de nitidez vai ficar menor. E por que isso acontece? Quanto mais fechado, menos luz. Quanto mais aberto, mais luz. Experimente você ficar muito bom nessa ferramenta para que você saiba também diferenciar as lentes uma da outra, né, e saber escolher. Assim você vai saber melhor quais lentes são melhores que outras. Então é isso. Espero que tenha ficado claro também aqui a questão do diafragma. Mas a fotografia, preciso dizer para você que é igual dirigir. Você só vai ficar bom fazendo, né? Só vai ficar bom treinando. Então, se você quiser aprender bem, te sugiro treinar esses 3 partes do tripé de forma individual. Aí você vai ficar muito bom em cada uma delas e depois você vai começar a entender melhor como configurar as três juntas ali. Porque se em um momento você entra mais luz, você compensa uma das pernas do tripé, mesmo que você para alcançar um determinado objetivo, você pensou um tipo de foto aí que você quer chegar, então você consegue usar as 3 ferramentas ali juntas para chegar nessa fotografia. Então, você já percebeu que você não precisa decorar a configuração para cada tipo de foto. Você vai ficar bom, te digo, você vai ficar muito bom, vai ficar automático. Com o tempo, você vai saber combinar de forma automática essas 3 configurações. E a partir daí, você vai ter muito mais segurança em criar na fotografia e vai conseguir encontrar muito mais fácil a sua identidade, não vai estar preso a essa falta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, esclarecido alguma coisa aí pra você. Se possível, assista novamente e me treine muito para que você aprenda de uma vez por todas e não tenha foto preta nunca mais e consiga chegar nas fotografias e na arte que você ama, que realmente expresse quem você é. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, mas antes, curte aqui e compartilha com quem você também sabe que quer aprender melhor essa parte da fotografia e viver da fotografia, desse amor aí. Nos vemos nos próximos vídeos.